Olá! Vamos mergulhar de cabeça num assunto que, bem, move literalmente tudo ao nosso redor. Hoje a gente vai entender o que de fato alimenta o nosso planeta, a matriz energética global. É uma pergunta que a gente quase nunca para pensar, né? Cada luz que a gente acende, cada viagem que a gente faz, tudo, absolutamente tudo, depende de alguma fonte de energia. Mas qual é o combustível principal que abastece a nossa civilização? Vamos descobrir juntos. Antes de mais nada, vamos alinhar um conceito-chave. Pensa num cardápio. Pois é, a matriz energética é basicamente o cardápio de opções de energia que o mundo usa. É a soma de tudo, desde as fontes que a natureza renova, como o sol e o vento, até aquelas que, uma vez consumidas, já eram. E essa mistura, olha, é a base de tudo. A economia, a forma como a sociedade funciona, o meio ambiente. Praticamente toda atividade humana, de uma forma ou de outra, está ligada à produção e ao consumo de energia. Ok, então chegou a hora de olhar para os dados. Como é que está o balanço energético do planeta nesse exato momento? A composição dessa matriz global diz muito sobre os nossos desafios de hoje e, claro, os de amanhã. E o quadro geral, eu já adianto, é bem impressionante. Guarda bem este número, 86,5%. Ele representa uma fatia gigantesca do nosso consumo total de energia. Mas uma fatia do que exatamente? E aqui está a resposta. Quase 90% de toda a energia que o mundo consome vem de fontes não renováveis. É isso mesmo. Apesar de toda a conversa sobre um futuro mais verde, a realidade é que a gente ainda vive profundamente na era dos combustíveis que, um dia, vão acabar. E o mais interessante é olhar o que compõe essa dependência toda. O petróleo ainda lidera, continua sendo a principal fonte de energia do planeta. Logo atrás vem o carvão mineral e o gás natural. Juntos, esses três combustíveis fósseis, caramba, somam quase 82% de toda a energia que a gente consome. É uma dependência massiva. Essa é a pergunta de ouro, né? Essa fotografia da nossa matriz energética é uma coisa recente ou é um retrato que já vem de muito tempo? Dar uma olhadinha no passado ajuda a gente a entender melhor o presente. Olha só que curioso. Comparando os dados de 1973 com os de 2010, a gente vê que a participação do petróleo diminuiu bastante. É verdade. Em compensação, o gás natural e a energia nuclear ganharam mais espaço. Mas o ponto crucial é o seguinte: a dependência fundamental dos combustíveis fósseis continuou ali, firme e forte. A estrutura básica mudou muito pouco em quase 40 anos. E essa insistência no mesmo modelo nos leva direto para o coração de um dos nossos maiores desafios: o dilema dos combustíveis fósseis. Só para todo mundo ficar na mesma página, quando a gente fala de combustível fóssil, estamos falando de energia que foi armazenada em restos de vida antiga, soterrada e transformada ao longo de eras geológicas. Eles são, por definição, um recurso limitado. O problema aqui tem várias camadas. Primeiro, eles são finitos. Uma hora simplesmente acaba. Segundo, e mais urgente, a queima desses combustíveis é extremamente poluente. Libera gases que não só prejudicam a nossa saúde, mas que também alteram o clima do planeta, intensificando o efeito estufa e causando um monte de outros desequilíbrios. Então, o ponto central é este: manter o padrão de consumo atual, baseado em fontes que são limitadas e que prejudicam o meio ambiente, torna a busca por um futuro sustentável uma tarefa, bem, extremamente difícil. A gente precisa de uma alternativa. E felizmente, essa alternativa existe. Vamos dar uma olhada então no que a gente chama de revolução das energias renováveis, que aponta para um futuro energético bem diferente. A diferença fundamental está toda aqui. De um lado, fontes que se esgotam e poluem pra caramba. Do outro, fontes que a própria natureza reabastece, como o sol e o vento, e que têm um impacto ambiental muito, mas muito menor. A escolha parece óbvia, né? Mas a transição não é tão simples. Os benefícios de adotar mais fontes renováveis são enormes. E não é só sobre meio ambiente, não. A gente está falando de diversificar as fontes para não ficar refém de uma só, de garantir energia para as futuras gerações, de gerar novos empregos e, um ponto crucial, de aumentar segurança e autonomia energética dos países. E essa revolução não é só uma ideia no papel. Os dados mostram que o dinheiro está seguindo essa direção. Já em 2014, foram investidos centenas de bilhões de dólares em novas fontes renováveis. A energia solar e a eólica, em especial, estão recebendo investimentos gigantescos. O movimento já começou. Mas, apesar de todo o otimismo e dos investimentos, o caminho para uma matriz energética que seja principalmente renovável é longo e, claro, cheio de obstáculos.
A transição energética é um projeto monumental. Pensa comigo, significa reformar todo o nosso sistema de transportes, reestruturar a produção industrial, adaptar praticamente todas as máquinas e motores que existem e readequar as usinas de energia. É uma mudança estrutural na nossa sociedade inteira. E é por isso que o maior desafio talvez nem seja o tecnológico. A tecnologia para energia limpa já existe e avança muito rápido. O verdadeiro desafio é mudar a mentalidade, as estruturas da economia e os padrões de consumo que foram construídos por mais de um século em cima dos combustíveis fósseis. Para fechar, essa citação do Einstein cai como uma luva. A tecnologia para um futuro energético mais limpo já está entre nós, evoluindo a cada dia. A gente viu a dependência massiva que ainda temos dos combustíveis fósseis, mas também o potencial enorme das fontes renováveis. A verdadeira barreira, portanto, não parece ser mais a tecnologia. A questão que fica é: estamos prontos para mudar os hábitos e as estruturas que construímos por mais de um século, para finalmente abraçar essa nova era da energia?